Boa tarde a todos. Sejam então bem-vindos ao workshop número 4 da série de workshops Passive House de 2020. Temos, entretanto, mais colegas a entrar, mas vamos dar início então à sessão da tarde, ao workshop. Como sabem, tratam-se de workshops organizados pelo HomeGrid e pela Associação Passive House Portugal. Queremos iniciar por agradecer o apoio na divulgação por parte dos nossos media partners, nomeadamente a revista Edifícios e Energia, a revista Acha News, o Diário Imobiliário, Construção Magazine, revista O Instalador e revista Novo Perfil. Agradecer o apoio institucional, nomeadamente Classe Mais e ADN, à Rede Nacional das Agências de Energia, à Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, à Associação Nacional de Coberturas Verdes, à Associação Nacional de Fabricantes de Janelas Eficientes e à Associação Nacional de Peritos Qualificados. Queremos também, por fim, agradecer o apoio dos parceiros estratégicos que permitem que, no fundo, estes eventos se realizem sem custos para os participantes e que todos possam usufruir do conhecimento que está aqui a ser partilhado. Nomeadamente o Grupo Saint-Gobain, a Zender, a Schluter, a Soudal, a Reiners, a Artebel, o Grupo BMI, a Danosa, o Grupo Presseram, Knauf Insulation, a Gillan, a Sto, a Fibran e a HomeGrid. Relembrar, mais uma vez, que estes workshops irão estar todos disponíveis no nosso site, à semelhança da Conferência Passive House para Todos que se realizou há 2 semanas. Encontram já no nosso site todas as apresentações em PDF e todos os vídeos de todas as sessões que foram gravados e estão disponibilizados livremente. Relembrar também a última edição do curso Certified Passive House Tradesperson, que se realizou durante a semana passada e que foi a edição com o maior número de participantes. Tivemos 25 formandos. E no seguimento desta estratégia de fazer crescer a rede Passive House, vamos ter então o curso Certified Passive House Designer. Será a última edição deste curso em língua portuguesa em 2020, terá o início a 8 de julho e é um curso destinado a quem está na área de projeto e consultoria, portanto ficarão aptos a projetar e a dimensionar Passive Houses e NZ. Vamos então entrar, já está na hora dos workshops Passive House. Só lembrar aqui as regras essenciais de funcionamento, portanto, enquanto decorrem as apresentações, devemos todos ter o microfone desligado para evitar perturbação com qualquer ruído. E deverão ligá-los, os microfones, quando quiserem intervir no período de discussão e debate. O ideal é que tenham a câmara ligada para que todos possamos estar a ver uns aos outros e, de algum modo, apesar do distanciamento, conseguimos estar mais próximos. Em qualquer momento podem intervir através do chat, portanto do bate-papo, e depois essas questões serão transmitidas aos oradores. O ideal é que no período de discussão sejam vocês próprios a colocar as questões diretamente para evitar aqui problemas e perdas de informação na comunicação. A sessão está a ser transmitida na página do Facebook da Associação Passive House Portugal e lá também podem fazer os comentários que pretenderem e participar desse modo. Este é o programa. Vamos então entrar no workshop 4. Já realizámos então 3 workshops, o terceiro realizado então esta manhã, e vamos então iniciar primeiramente com a apresentação do Paulo Ferreira da Schluter e de seguida a apresentação do José Andrade da Amorim Cork, portanto Amorim Isolamentos. O Paulo Ferreira vai então apresentar as soluções da Schluter para sistemas construtivos de pavimentos e a integração, no fundo, de soluções de climatização e de que modo é que isso se coaduna ou não com a Passive House, e vamos ver então as soluções da Schluter. O José Andrade posteriormente irá então apresentar as soluções da Amorim para isolamento térmico com as vantagens
evidentes e reconhecidas da cortiça para essa função. Eu vou então interromper a partilha e pedir ao Paulo que se junte a nós. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Vou começar a partilhar o meu ecrã. Quero, antes de mais, não sei se estão a ver já ou não. Já estamos a ver, está perfeito. É que eu não. Eu não estou a ver, mas também não há necessidade disso. Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Paulo Ferreira, sou responsável da Schluter em Portugal. Quero, antes de mais, elogiar a Associação Peça e Valves Portugal, primeiro pela iniciativa, que nos permite a todos, enquanto parceiros da Peça e Valves, mostrar as nossas soluções em todo Portugal e, quizás, também em todo o mundo. E depois, por outro lado, um grande elogio à Associação no trabalho que tem vindo a desenvolver, essencialmente, para garantir que os donos de obra têm construção de qualidade e que zela, essencialmente, por isso. Pronto, está preparado aqui o sistema de climatização, que, antes disso, vamos fazer aqui uma pequena apresentação do que é a Schluter, para quem não conhece. Portanto, é uma empresa que começou através de um instalador, o Sr. Werner Schluter, em que, em 1966, cria uma empresa para aplicar cerâmica e pedra. Durante os anos 70, desenvolve em 75 mais especificamente, aquilo que foi o primeiro perfil para aplicar a cerâmica, que é o Schluter Xian, uma coisa hoje que é banal, mas que nos anos 70 não havia e que visou essencialmente resolver algumas patologias na ligação da cerâmica com alcatifas, em que tinham a tendência, como tem hoje, a esmelhar. Atualmente, portanto, isto levou a que tivesse ganho um prémio em termos de desenvolvimento de novos produtos. E atualmente a Schluter está presente em todo o mundo, portanto, com a fábrica principal na Alemanha, em Iserlohn, e em Portugal temos um gabinete de apoio ao cliente, um escritório, que fica no Aveiro Business Center, à entrada do Aveiro, quem vem de sul. A fábrica na Alemanha, em Iserlohn, depois também mais duas fábricas, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos, e temos aquilo que são as delegações que abastecem os mercados da Turquia, em Espanha, que é o que abastece Portugal, Reino Unido, Itália e França. A nossa gama de produtos vai desde os perfis, foi portanto, onde nós começámos, perfis decorativos, perfis técnicos, juntas de fracionamento e de dilatação, sistemas de desacoplamento, sistemas de impermeabilização, sistemas de drenagem, sistemas de pavimentos sobrelevados, sistemas construtivos de betonilhas, sistemas construtivos de bases de duche, painéis de construção, sistemas de aquecimento, sistemas de iluminação e, por último, acessórios para associar à cerâmica. Todos estes produtos e toda esta gama está interligada entre si, garantindo desta forma uma correta aplicação da cerâmica. Dentro da área da climatização, nós temos duas possibilidades, mas sempre com os mesmos objetivos, nomeadamente o conforto e a garantia. O primeiro sistema que vou falar é o sistema Becotec, em que temos que para já entendê-lo bem, e depois também o outro, que é o elétrico, que é o D30. Mas como é que surge o sistema Becotec? Durante os anos 70 existe uma grande crise petrolífera que levou, digamos, ao aumento considerável dos custos da energia. Estamos a falar no centro da Europa, em que as casas estão sujeitas a variações térmicas muito grandes. A primeira coisa que se fez para garantir, digamos, a otimização foi criar isolamento térmico, seja no pavimento, seja na cobertura, seja nas fachadas. Ou seja, aquilo a que isto levou foi a que, de um momento para o outro, deixámos de ter o que era uma betonilha aderida a ter uma betonilha flutuante. Eu não sei se aqui tenho a possibilidade de ter o pointer.
ou se estão a ver o rato. Pronto, aquilo que passámos a ter foi uma camada de isolamento térmico e depois a betonilha por cima. Só que esta betonilha tem que ter uma capacidade de carga, de forma a podermos colocar um móvel e o isolamento térmico não ir abaixo. Ou seja, normativamente, aquilo que mais tarde foi normalizado, com base na DIN, foi a norma europeia 13318, foi que numa betonilha flutuante, uma betonilha não aderida, deveremos ter, mediante a espessura do isolamento térmico, betonilhas com o mínimo de 45 milímetros. Ou seja, até 40 milímetros de isolamento térmico, a espessura da betonilha deverá ter 45 e, no caso de ser superior aos 40 milímetros, deve ser de 50 milímetros, 5 centímetros. Ou seja, em cada metro quadrado, aquilo que nós temos são 131 kg por metro quadrado de peso. Ou seja, uma betonilha flutuante são as construções em que os elementos estão todos separados uns dos outros. Temos o betão, o isolamento térmico, a betonilha e a Sendas Schluter, uma empresa de aplicação de cerâmica, e a cerâmica colada através de cimento de cola a essa betonilha. Quando se constrói a betonilha, ela pode sofrer algumas patologias, a primeira das quais tem a ver com a retração, ou seja, durante 28 dias existe uma perda de água que leva a que a betonilha perca 0,5 milímetros em cada metro, e depois, durante mais de 2 anos, mais ou menos, depende da zona, encostado ao Oceano Atlântico, demora mais do que os 2 anos, até a umidade residual ser de aproximadamente 0%, volta a perder mais 0,5% em cada metro, ou seja, mais 0,5 milímetros. Ou seja, no total, a betonilha perde em cada metro 1 milímetro. Este é o efeito natural, ou seja, tal como a terra agrícola, depois de uma seca, ou o leito de um rio, depois da seca, tem a tendência a encolher. E encolhendo e ficando espaços aproximados em quadrado perfeito devido ao processo de retração. Este processo de secagem não é homogéneo, ou seja, primeiro a retração é em cima, ou seja, a secagem é na zona superior, e depois, quando evapora a zona inferior, acaba por umedecer a parte de cima, ou seja, vai provocar um arqueamento da betonilha e um afastamento nas pontas da chapa de cimento do painel de isolamento térmico. Do ponto de vista gráfico, aquilo que acontece é termos a espuma de isolamento perimetral, a placa de isolamento térmico ou acústico, acontece o mesmo fenómeno quando se aplica uma manta acústica, aplicamos a betonilha e durante este processo de 28 dias o que vai acontecer é uma força do perímetro para o centro, provocando que exista um arqueamento e um afastamento da betonilha, normalmente na zona das portas ou em secções maiores ao meio. Quando aplicamos a cerâmica por cima, sem respeitar este processo, o que vai acontecer é que no momento da criação da fissura, a cerâmica também será afastada e muitas vezes pode provocar em peças de grande formato a que a cerâmica parta ou levante. Nós tivemos, neste período de confinamento, a desenvolver também alguns webinars, em que um foi especificamente para o tema das patologias na aplicação de cerâmica, caso alguém esteja interessado, depois ao fim tem o meu e-mail, mas nós fazemos chegar também a gravação. Outro fenómeno que existe tem a ver com a dilatação térmica linear. Em cada metro, a betonilha dilata aproximadamente 0,840, enquanto a cerâmica dilata muito menos, estamos a falar em 0,490. Em cada 5 metros, estamos a falar numa diferença de aproximadamente 1,75 milímetros. Ou seja, se pensarmos no exterior, em que primeiro vai aquecer a cerâmica, vai dilatar a cerâmica, e depois é que vai dilatar a betonilha, isto nunca vai acontecer ao mesmo tempo. Se pensarmos num pavimento radiante, em que temos água a circular, o aquecimento maior acontece encostado ao tubo
sendo muito superior àquilo que é a superfície, o que também pode provocar fissuras, tanto da betonilha como também da cerâmica. Estão alguns exemplos práticos do que pode acontecer numa betonilha flutuante sem aquecimento. Existem países, nomeadamente, isto foi extraído porque a norma, a EN, não está disponível para fazer o print, mas em Inglaterra existem, digamos, a normalização em termos de construção de betonilhas, em que nos obriga, por exemplo, sempre que é um retângulo, a criar quadrados perfeitos para subdividir a própria betonilha. Este é um exemplo prático, quando não é uma forma quadrada ou retangular, em que a betonilha tem a tendência a fissurar aqui. Ou seja, aquilo que está normalizado é que em cada secção de 1 por 41 por metro deve haver uma junta, sendo esta com secções máximas de 6 metros por 5, ou seja, devem-se criar quadrados perfeitos. Uma betonilha destas tem outras desvantagens do ponto de vista construtivo, nomeadamente, estamos a falar num peso elevado sobre a camada de isolamento, num peso adicional em cima de uma laje, se pensarmos numa reabilitação em cima de madeira ou eventualmente mesmo em cima de um acabamento já existente. Esta betonilha, como vimos, tem problemas a nível de retração e presumo que haja algum arquiteto, pelo menos o João Gavião é, e para os arquitetos é sempre a inestética junta de fracionamento na zona das portas, quando uma sala é grande, sempre que existe uma betonilha flutuante devem-se criar juntas ao meio. Depois, outro fator muito interessante é o facto de nós termos que esperar por cada centímetro de espessura aproximadamente uma semana para se poder aplicar a cerâmica em cima. E apenas está apto para a habitação, ou seja, vamos ignorar o foam glass, por exemplo, mas num isolamento convencional, seja de lã, seja de XPS ou APS, não estão preparados para o tráfego pesado, nomeadamente automóveis, porta-paletes manuais, etc. Ou então a aplicação de armaduras. Aquilo que nós desenvolvemos não foi mais nem menos do que o sistema Vecotec, em que é uma placa em poliestireno expandido, ou mais recentemente em polietileno, João, há a possibilidade de eu ativar a minha câmera, não? Ela está ativa, nós estamos a ver-te. Estão a ver-me? Sim. Porra. É assim, é que eu não me estou a ver a mim. A placa em si, a forma que tem do piton é diferente, ou seja, é cônica, em que tem, digamos, a vantagem em que a betonilha fica ancorada mecanicamente. Depois, por outro lado, tem... Desculpa, até já te puxar um bocadinho mais para cima. Mais para cima? Isso, então, para... Eu queria ver se eu me conseguia ver, mas não sei como. É que eu tenho os dois ecrãs a trabalhar ao mesmo tempo. Pronto. Depois, portanto, acaba por ancorar mecanicamente a betonilha no processo de cura e ao mesmo tempo tem este relevo que vai criar microfissuras superficiais, ou seja, microjuntas. Eu vou colocar aqui o dispositivo a andar, em que tem inclusivamente a imagem gráfica. Cria microjuntas de fracionamento não visíveis a olho nu, mas que permitem que a betonilha dilate, retraia e compense todas as variações térmicas existentes. Esta, digamos, é a origem do Vecotec, não tem nada a ver com o aquecimento, tem única e exclusivamente a ver com a construção de uma betonilha sem fissuras, sem a necessidade de juntas de fracionamento e com uma outra particularidade, é que esta betonilha apenas necessita, em cima do piton, ou seja, em cima do topo, de 8 milímetros de betonilha. Ou seja, passamos de 130 e tal quilos por metro quadrado para 56 quilos por metro quadrado. Isto partindo do princípio com o mesmo nível de isolamento térmico e desta forma também o que é que se poupa? Numa área de 100 metros quadrados, a poupança de 7,4 toneladas de material para adquirir, 7,4 toneladas de material com que trabalhar e 7,4 toneladas de carga e de material para aquecer e também arrefecer.
Do ponto de vista construtivo, temos uma baixa altura de construção, poupança de material e de peso. Conseguimos garantir desta forma a construção de pavimentos de cerâmica e pedra sem qualquer fissura e, ao mesmo tempo, esteticamente, não há necessidade de criar juntas de movimento em secções. E a possibilidade de criarmos pavimentos, por exemplo, que acontece muito frequentemente hoje, as pessoas querem usar réguas de cerâmica a imitar madeira em secções enormes, é contornar inclusivamente as entradas das portas, etc. Com este sistema, nós não estamos limitados a nada disto, ou seja, permite criar um pavimento contínuo, sem necessidade de qualquer junta de fracionamento. Outra vantagem que tem é o tempo em termos de execução, ou seja, estamos a falar aqui numa solução em que logo que seja possível andar por cima, eu posso aplicar a cerâmica. Não preciso estar à espera uma semana por cada centímetro. E ao mesmo tempo tem alta resistência e sem armaduras. Dentro das placas existem 4 variáveis. Uma, portanto, em esferovite, pese embora aqui o que está desenhado é outra versão daquela que eu mostrei, que tem uma película cor de laranja por cima, que são betonilhas aptas para aplicação de betonilhas autonivelantes, ou seja, uma betonilha líquida. Esta aqui garante que a betonilha não penetra pela junta da placa e a placa fica a boiar. Depois temos as versões em plástico. Eu tenho aqui 2 para mostrar. Já vi como é que isto se faz. Uma delas pode levar, no caso de aquecimento, o tubo de 14 ou 16 e é apta, por exemplo, para tráfego mesmo muito intenso. Andar um porta-paletes por cima, não há problema algum, e na mesma com os 8 mm de betonilha por cima. Estamos a falar aqui num sistema construtivo que tem 14 mm mais os 8, que dá, é como diz o Teres, é fazer as contas, é 22. Depois temos uma outra solução, aliás, que é ainda mais baixa, que tem 12 mm mais os 8, dá os 20 mm. Agora, tanto esta solução como a anterior que eu apresentei tem uma desvantagem em Portugal. É que nós, ao contrário do centro da Europa, nós não temos qualquer isolamento térmico. São soluções para a remodelação, para a reabilitação, contudo, não têm qualquer características térmicas e ou acústicas. Existe uma outra possibilidade, que é uma placa intermédia que tem uma espuma acústica que absorve 20 e tal decibéis por metro quadrado. Olha, Paulo, deixamos de te ver neste momento. Deixaram de me ver? Sim. Ou o dispositivo? Não, a câmara, a tua câmara. Pronto, mas não vale a pena. O que interessa é o dispositivo. Sim, sim. Aí está a ser gravado. Pronto, dentro do sistema de aquecimento, já vimos que a origem não tem a ver com o aquecimento, mas sim com a construção de betonilha. Aquilo que nós fizemos foi associar o tubo à placa e desta forma, com todos os acessórios, nomeadamente os coletores, módulos de controle para fazer a gestão dos sistemas, termostatos. Temos um sistema integral de chão radiante de baixa espessura e que permite poupar na ordem dos 30% comparativamente a um sistema radiante convencional de mercado. Isto em ensaios feitos com o mesmo modelo de bomba de calor, uma Dimplex na Alemanha, 2 moradias iguais, mesmo nível de isolamento térmico, mesmo nível de exposição solar, etc. Porquê? Um sistema convencional, aquilo que nós temos é um diferencial entre a temperatura de impulsão e a temperatura de retorno na ordem dos 20 graus centígrados. Com o sistema Becotec Termo, ou seja, já associando o termo ao Becotec, temos aqui um diferencial de apenas 5 graus centígrados. Ou seja, entre a ida e o retorno, a perca, como temos menos betonilha para aquecer e mais tarde vamos ver para arrefecer, a perca são de apenas 5 graus centígrados. Logo, a temperatura de impulsão, nós não podemos ter a superfície com mais de 25 graus, é de apenas 5 graus centígrados. Ou seja, estamos a falar num diferencial de 15 graus comparativamente a um sistema convencional de chão radiante. Outra vantagem que tem é uma maior facilidade em controlar as variações térmicas, porque não havendo resistência, facilmente num país como o português,
em que temos, se for preciso, no mesmo dia, uma variação térmica enorme, muito facilmente este sistema se adapta não à temperatura exterior, mas sim às necessidades das pessoas, que são as pessoas que habitam nas casas, sejam elas passivas ou ativas. Aqui temos um exemplo na função calor, no exterior 5 graus negativos, água a circular a 30 graus ao nível do pavimento, temperatura de 24 graus, temos facilmente uma temperatura de 21 graus centígrados, que é uma temperatura de conforto. Isto, vamos agora ver um ensaio que foi feito com a câmara termográfica, no nosso sistema, com água a circular a 30 graus, em que arrancamos por volta das 10 da manhã, em que a superfície estava a 16 graus centígrados, e às 10h10 já tínhamos a 18,5. Às 10h20 já estavam a 19,5. Às 10h30 a temperatura superficial já era de 21 graus. Às 10h40 já tínhamos uma temperatura da base de 22 graus e meio. E depois, sempre com uma grande vantagem, é que com este sistema não há grandes flutuações nem da impulsão, nem do ponto de vista de ambiente. Ou seja, conseguimos ter uma linha mais ou menos equilibrada mediante as necessidades que existem por parte das pessoas. Isto é a função para aquecer, ou seja, quando está frio, mas uma grande vantagem que este sistema tem a ver, essencialmente, com a refrigeração. Que ainda há muita gente que acha que um chão radiante não funciona porque o calor sobe e o frio desce. Não. Aquilo que nós temos, ao contrário de uma refrigeração ativa, por exemplo, um frigorífico, aquilo que estamos a fazer é introduzir frio no espaço, ou, no caso de ser uma unidade de ar-condicionado, aquilo que nós fazemos numa construção passiva é retirar a temperatura ao ambiente. Aqui alguns exemplos da refrigeração ativa, que necessitamos de potências entre 150 a 200 watts por metro quadrado, enquanto no nosso sistema estamos a falar de uma potência entre 25 a 30 watts por metro quadrado. Pode ser conseguido através de sondas geotérmicas, bombas aerotérmicas ou inclusivamente em água freática. O dono da casa, ali na zona de Penafiel, tem um sistema a funcionar em que na refrigeração a única coisa que ele precisa é o poço, que ele mediu o poço durante o ano inteiro, sabe que tem uma temperatura constante de água a 19 graus e meio, incorporou dentro do próprio poço uma serpentina, e desta forma ele retira a temperatura ambiente à casa com água dessa serpentina. Obviamente que temos de ter uma bomba para garantir que a água circula. Aqui um exemplo no frio, temperatura exterior 38 graus centígrados, temperatura dentro da casa 30 graus, atenção que não é uma casa passiva, não é? Às vezes. A temperatura do suporte com 20 graus, aplicamos água a circular apenas 19 graus centígrados e aquilo que nós conseguimos fazer em pouco tempo do sistema a circular é baixar para 24 graus. E a temperatura do pavimento a 22, ou seja, não vai neste sistema haver o perigo de haver uma condensação do pavimento, a não ser que saibam andar de patins, no caso contrário é um pouco complicado. Aqui alguns ensaios que foram desenvolvidos pela questão da refrigeração, que é algo que na própria Alemanha, na casa-mãe, eles não estavam muito preparados para isto, e temos orgulho de dizer que em Portugal acabamos por ensinar a trabalhar com a refrigeração, e hoje em todo o mundo o sistema Vecotec também é reconhecido como um sistema de refrigeração. Portanto, aqui no laboratório em Stuttgart, que foi onde foram feitos todas as provas e todos os ensaios. Dentro dos vários sistemas, então, vimos essencialmente o primeiro, aqui o sistema com 31 milímetros, o outro que tem a acústica e, por último, o fininho, em que temos a quantidade de material de 28 litros por metro quadrado e 26 ou 20 para os outros sistemas mais baixos. Uma dúvida que nos colocam muitas vezes é
digamos, toda a absoluta e toda a comunicação, toda a política de comunicação se baseia na cerâmica, que tem a ver com a origem da fábrica, não é? Mas nós temos exemplos práticos do sistema Becotec, com cerâmica, com madeira, inclusive madeira maciça de 22 milímetros, flutuante, microcimento, aquilo que seja necessário, digamos. Não é o sistema de aquecimento que vai condicionar o nível de acabamento, mas sim, nós temos é que adaptar em termos de planificação mediante o acabamento existente. Um serviço que nós prestamos portanto, seja para dono de obra, seja para projetista, é a planificação ao detalhe do próprio sistema, com a carga térmica, etc, etc. Isto foi um exemplo de uma obra em caminho, em que o arquiteto nos pediu, nós desenvolvemos tudo isto e entregamos com detalhe, aqui é apenas a capa, também todos os elementos necessários, devidamente quantificados, quantidade de tubo, a dimensão dos coletores, etc., sempre caso a caso. O outro serviço que nós fazemos, não apenas através de mim, mas este senhor que está ali é o colega que acompanha o mercado ibérico na área do aquecimento, havendo necessidade, ele vem a Portugal e acompanha pela primeira vez qualquer execução. Uma particularidade que este sistema tem é que permite ser levado inclusivamente à zona de duche. Para quem não sabe, a Schluter também tem sistemas de impermeabilizações, de construção de bases de duche ao nível do pavimento, e nós conseguimos interligar tudo. Porquê é que se deve usar, qual é que é a vantagem de usar um sistema de aquecimento na zona de duche? A zona em que a casa mais precisa de aquecimento é o banho, onde nós temos maior choque térmico. Quando saímos do banho, chegamos cá fora, há sempre muito mais frio do que a temperatura em que estamos a tomar banho. E são áreas pequenas, mesmo colocando um espaçamento a 7,5, nós especificamos assim para a casa de banho, com maior carga térmica, mas se pudermos introduzir mais 1 metro quadrado, sendo a zona de duche, vai, digamos, ajudar consideravelmente a aumentar o nível de conforto. E se pensarmos numa passive house, em que toda a energia produzida fica dentro da casa, ainda melhor. Se eu tiver um excesso de carga na zona do banho, essa zona vai ser introduzida depois nas outras divisões. Aqui alguns exemplos. Então, do ponto de vista de climatização, o sistema Becotec Therm é um pavimento rápido de reação, tanto a aquecer como a arrefecer. E quando digo arrefecer, digo, por exemplo, um dia de muito sol, uma casa com excelente exposição solar, em que estamos todo o dia em casa. Vai haver ali um momento do dia em que os próprios ganhos solares são suficientes para nos dar conforto. Se ao mesmo tempo nós tivermos uma penilha com muita carga térmica, aquilo que nós vamos ter é excesso de temperatura. E a reação natural das pessoas é abrir as janelas para mandar as notas de 5 euros e 10 euros embora. Com este sistema não. A partir do momento em que temos a temperatura conseguida, desliga. Não há água a circular, porque também não há temperatura acumulada ao nível da betonilha. Depois é um sistema com baixos custos, porque a temperatura de impulsão é sempre mais aproximada à temperatura ambiente. E, efetivamente, é compatível com as fontes de calor regenerativas. Há muitos casos, por exemplo, se combinarmos isto com os depósitos da latente, vai haver muitos dias em que o próprio solar vai ser suficiente para aquecer a casa. É um sistema também cómodo, porque acaba por ser uniforme ao nível do pavimento. Higiênico e saudável, mas isto já tem a ver com vantagens do sistema radiante do ponto de vista geral, e no caso do Becotec faz um arrefecimento efetivo. Ou seja, com 1 grau a menos em termos de temperatura de impulsão, consegue-se ganhar entre 2% a 3% mediante a fonte de produção de energia em termos de consumo. Se virmos que em vez de 45 temos 30, aquilo que vamos poupar são 15 graus vezes 2%, que logo dá 30% em termos de poupança. E aqui uma fotografia, está um bocado mal tirada, da internet, uma moradia em Moledo, não sei se está a ouvir ou não o Sr. Arquiteto Márcio, em que é uma passive house, com a tableta à porta, em que tem o sistema Becotec,
em que, inclusivamente, na última conferência, PS Valves para Todos, se tiverem a oportunidade, se não viram, é questão de verem, penso que está disponível online, o Sr. Arquiteto falou ser muito bem disto, e logo não deve ser mal de todo. E pronto, e do Becotec está tudo, vamos agora entrar no distraído, não sei se há alguma questão que queiram fazer, aproveitar aqui uma pequena pausa. Entretanto, há aqui algumas questões foram colocadas, se calhar podemos fazer aqui uma pausa e introduzir já aqui um momento de discussão. Pronto, há aqui muitos participantes a solicitarem um envio de informação. Eu sugiro que peçam diretamente ao Paulo Ferreira. Eu vou colocar aqui o e-mail dele, se ele não se importar. Claro que não, isto está no fim da apresentação, naquela a saudação. Pronto, mas de qualquer modo, segue já. Eu partilho já aqui o e-mail do Paulo, ele autoriza, e podem já fazer esse pedido de informação. Em relação a questões, há já aqui a questão da praxe, que é custo por metro quadrado. É assim, aquilo que eu posso dizer do custo é um produto, para não andar para trás, isto não é como um perfil que custa X metro quadrado, é sempre mediante projeto. Há produtos em que o valor é fixo por metro quadrado, ou seja, a placa de chorobito sabemos que custa tanto por metro quadrado, o tubo sabemos que custa tanto por metro linear, mas depois temos a regulação, e a regulação, um termostato é tão válido por um quarto que tenha 20 metros quadrados como um quarto que tenha 8 metros quadrados. Assim como o coletor. O coletor, seja de 2 circuitos ou de 4, o preço obviamente não é o mesmo, seja, varia mediante a dimensão. O ideal, no caso de dúvida, é mandar para nós a planta, é identificar a zona em que leva a cerâmica, pela questão da tela que tem que levar quando é para aplicar a cerâmica, ou pedra, e nós fazemos o estudo. E a partir daí, e como eu disse há pouco, vem tudo detalhado ao pormenor. Quantidade de tubo, quantidade de placa, espuma perimetral, o módulo de controle, etc, etc. Ok. Outra questão da Maria Malato é para saber da compatibilidade do Becotec com o autonivelante aplicado diretamente à betonilha. Assim, o autonivelante aplicado diretamente à betonilha. Ou seja, segundo aquilo que eu estou a perceber, é tipo um microcimento, certo? Ou é aplicar um autonivelante diretamente à placa? Não, a questão era diretamente à betonilha. Portanto, temos a betonilha e depois ter o autonivelante como revestimento. Nós temos neste momento em mãos um projeto bastante grande, não vou falar aqui no nome do projetista, em que eles querem aplicar um microcimento. Sem juntas. Ou seja, para ser sem juntas, que o nosso sistema é sem juntas, tudo bem. Agora, há aqui um fator importante. Eu, se vou meter uma betonilha de obra, como eu faço quando é para meter cerâmica, com um traço de 4x1, eu corro o risco de o senhor deixar ao meio-dia para ir almoçar a betonilha a meio, e depois aí não há uma ancoragem de uma com a outra e pode partir por aí. E depois a meter o microcimento por cima já vamos ter que fazer juntas de fracionamento. Aquilo que eu recomendo é a aplicação de uma betonilha autonivelante ou pré-dosificada, ensacada, tem que ter umas características próprias, salvo erro, CT, C20, F4 ou F5, mas depois é questão de eu consultar, aliás, são elementos que vêm na nossa ficha técnica, e depois meter o autonivelante por cima dessa betonilha, porque a ideia é que fique essa betonilha à vista, presumo eu, que seja esse o conceito. Ou seja, é possível aplicar com qualquer tipo de acabamento, mediante algum requisito. Ok, pronto, penso que está respondida a questão, se não, Maria, por favor, reforça a questão. Pronto, há aqui, entretanto, outras questões da Liliana. Pronto, um produto da concorrência em termos de arrefecimento diz que não é aconselhado a colocação em casas de banho e cozinha. Portanto, aqui não há problema. Aliás, onde faz mais sentido aplicar o aquecimento... Mas aqui a questão seria do arrefecimento. Sim, mas não há problema nenhum. Eu, se não quero aquecer a casa de banho, não, desculpa, se não quero arrefecer não, retirar a temperatura à casa de banho ou à cozinha, eu chego ao termostato no verão e não o ligo. Ou se eu quiser, por exemplo, aquecer só a casa de banho, porque eu vou precisar da casa de banho quente, e tenho o sistema a fazer refrigeração no resto da casa,
a partir deste dispositivo que eu vou falar, temos aqui uma solução de alternativa para isso. Agora, não há nenhuma desvantagem em arrefecer a casa de banho. A única desvantagem que pode haver é para o corpo humano. Eu não quero sair do banho e ter uma temperatura mais fria do que aquela que eu tenho. Mas não há qualquer patologia, nem qualquer problema. Nenhum problema técnico, não, como já vimos, portanto, aqui não haverá o risco de haver condensação à superfície dos pavimentos. Não, portanto, não há problema. Há aqui uma última questão nesta fase, que é relativamente ao uso de pavimentos de cortiça sobre o sistema radiante elétrico. Estes pavimentos de cortiça serão os flutuantes com cortiça incorporada. Pronto. Daqui a pouco, essa pergunta acho que devem e podem fazer ao colega que vai falar a seguir. Não é? Agora, é assim, um pavimento de cortiça tem excelentes características do ponto de vista térmico, porque tem isolamento térmico, acústico, só que tem uma desvantagem quando estamos a falar numa climatização, seja de aquecimento ou arrefecimento ao nível do pavimento, é que é um elemento que vai ter uma maior resistência térmica. Ou seja, eu tenho que, para a temperatura chegar cá acima, eu tenho que aumentar a temperatura de impulsão ou esperar muito mais tempo. Agora, do nosso ponto de vista não há problema. Agora, vai demorar mais tempo a chegar cá acima a temperatura. Porque aquilo que vamos ter é um isolamento térmico. Mesmo que tenha uma espessura mais pequenina, há sempre uma resistência superior a um flutuante normal. Enquanto uma cerâmica tem uma resistência aproximadamente de 1, ou qualquer produto que tenha abaixo de 1 é um isolante, não é? Não é um condutor, é um isolante. Temos que pensar, é como a madeira com 22 milímetros. Aquilo que nós temos que fazer é, logo na fase de projeto, planificar uma maior quantidade de metros de tubo por metro quadrado. Aqui é irrelevante, estamos a falar em mais 1% de tanto, mas depois na máquina, aquilo que nós temos que programar a máquina, em vez de trabalhar a 30, obviamente já temos que trabalhar a 32 ou 35 graus para vencer a resistência térmica que existe. Mas já estamos a falar não no sistema, mas sim no que está atrás, na programação. Ok, não sei se há mais alguma questão, quero colocar agora diretamente. Pronto, acho que então podemos prosseguir, Paulo. Ok, aqui vou falar num produto que quando saiu eu detestei isto. Então, sempre a dizer mal, ou seja, pensar mal dos elétricos, agora a Escuta também vai ter um pavimento elétrico. Okay. É um sistema diferente. É um sistema que pode ser aplicado ao nível do pavimento ou na parede, em que temos várias potências instaladas, ou seja, a 3 pitons temos uma potência de 136 watts por metro quadrado, a 2 pitons apenas aconselhado na parede 200 watts por metro quadrado e a 6 pitons a 68 watts por metro quadrado, ou seja, muito aproximadamente a um sistema hidráulico. Só que isto vem inspirado na tecnologia de ITRA, ou seja, um sistema de impermeabilização, desacoplamento e aquecimento de rápida reação. Porquê? Porque diretamente acima da tela, não sei se conseguem ver a tela, é aplicado o cabo de aquecimento e imediatamente após pode-se aplicar a cerâmica ou pedra. Não há aqui qualquer definida. Tens de subir mais... Ou descer. Pronto. Como queiras. Estavam assim? Pronto. Ou seja, isto aqui tem... Não? Para lá. E assim, é como não estou a ver, está melhor assim, não? Tenta subir mais a tela. Isso, okay? Isso. Pronto. Isto aqui tem, digamos, é um plástico, ou seja, como a nossa tela para impermeabilizar terraços e casas de banho sobre madeira, por exemplo, em que tem, digamos, uma forma especial que está patenteada, em que o cabo fica aqui incorporado. Logo em cima leva cimento cola e a cerâmica aderida. Não há necessidade de qualquer betonilha adicional. A grande vantagem é que não temos aqui qualquer resistência térmica entre o cabo de aquecimento e o acabamento. Onde é que nós usamos muito isto? E aliás, isto foi desenvolvido para casas de banho. E se eu usar, não esta, porque esta tem aqui um corte térmico e acústico, mas é normal, eu posso inclusivamente, em cima do sistema radiante hidráulico, aplicar esta tela e ter um elétrico. Para quê? Para aquilo que falávamos já há pouco. Eu, no verão, eu quero ter a casa refrigerada
mas a casa de banho eu quero a mais quente. Ok, meto em cima do sistema hidráulico o sistema elétrico, funciona na mesma, com toda a vantagem de ITRA e ao mesmo tempo permite-me aquecer muito rapidamente, aproximadamente 15 minutos, a casa de banho e utilizar aquele calor para ter um conforto térmico. Ou então, eventualmente, uma vantagem que este sistema tem é que pode ser aplicado também, como podem ver aqui na foto do lado direito, ao nível da parede, eu posso, isto os arquitetos adoram, fazer um toalheiro completamente invisível, ou seja, não fica a ver ali nenhum elemento exterior e se quiserem, inclusive, também podem incorporar os nossos perfis com LEDs e fazer aqui uma parede retroiluminada, aquecida e para secar a toalha ou aquecer o próprio ambiente. Portanto, os componentes são muito simples, é a tela, vou desligar a câmera, que não vale a pena, é o cabo de aquecimento, que é dimensionado caso a caso, e é o termostato, que inclusivamente pode ser cronotermostato, controlado via Wi-Fi. Eu costumo dar às vezes este exemplo, vou a uma obra, apanho uma chuvada, preciso ir a casa tomar um banho, eu chego ao telemóvel, vou à app da Schluter e posso programar àquela hora, ter, digamos, a casa de banho quente, embora os termostatos também são cronotermostatos, pode-se fazer, digamos, a programação de segunda a sexta, ou inclusivamente de segunda num horário, terça no outro, etc, etc. Aqui o app, aqui alguns exemplos práticos, a aplicação ao nível do pavimento e a da parede, como isto era um vídeo, mas eu nunca vi. Pronto. Algumas referências, inclusivamente com os nossos sistemas de duche e um banco aquecido, aqui uma parede aquecida, fazer aqui um banco também aquecido, aqui os senhores usaram, parece um escadote de madeira para ter as toalhas e estão a aquecer a parede. Esta obra aqui em Portugal é um sistema de duche com a grelha em linha, em que todo o pavimento está devidamente aquecido. Isto é em cima de uma base em madeira, numa reabilitação, que se aplicou a tela, aplicou-se a placa do carga-borda, aplicou-se a parede radiante, a nossa grelha, está tudo cor laranja. E aqui a grelha invisível, que não se vê, e aqui, caso parede, sobretudo casas de banho para que não haja fungos, o mofo pode funcionar também como controle dessa umidade. Não apenas uma casa passiva, mas do ponto de vista geral. O próprio mercado cada vez nos está a pedir mais isto para a casa toda. Tem sempre uma desvantagem, 1 kW é 1 kW. Comparativamente ao hidráulico, podemos ir buscar a potência a várias fontes de energia, aqui é sempre muito complicado. Se for numa obra na zona do Estoril, com câmara termográfica, em que a temperatura de circulação não, a temperatura do cabo era muito aproximadamente à temperatura ambiente. Quais é que são os campos de aplicação deste sistema? Casas de banho, incluindo as zonas de duche, paredes com a função de toalheiro ou controlo antifungos, pequenos apartamentos, ou seja, casos em que, em vez de estarmos com o investimento de outro meio de produção de aquecimento, aqui o único investimento é mesmo o sistema, não é? E depois, isto é traduzido dos PowerPoints alemães, casas com poucas necessidades de aquecimento, uma peça e pausa. Aquilo em Portugal eu não concordo, porque aquilo que nós precisamos mais em Portugal é ter a função de refrigeração mais do que aquecimento. Ou aplicação pontual, por exemplo, num escritório, debaixo da secretária para aquecer pontualmente aquela zona. Tive um exemplo em Coimbra, em que era uma clínica dentária, em que foi aplicado basicamente, além da secretária da recepção, onde trabalha o dentista, naquela zona, ao nível do pavimento. E pronto, e da minha parte está tudo, tenho aqui o meu mail, tenho aqui o mail do Nuno, que é o colega que acompanha a zona da Sul de Portugal. Alguma informação, estejam à vontade, mais alguma pergunta, também estou disponível para deixarem necessário. Obrigado, Paulo. Vamos passar então aqui mais uma segunda fase de discussão. Pronto, entretanto, há aqui mais algumas questões. O Márcio, entretanto, ele está a acompanhar, mas está a trabalhar, não pode
não podem pedir diretamente, mas pronto, ele diz que está insatisfeito com aquilo que foi feito. Isso. Ele diz que é um material bom, mas que é necessário sempre e fundamental assegurar haver um acompanhamento técnico. Portanto, aqui não estamos a questão não pode ser vista como venda de produtos, isto tem de ser fornecer soluções completas e que estejam a funcionar. E interligadas entre si, não serve nada. Exatamente. Pronto, há aqui algumas questões, relativamente, o Ricardo Tavares coloca a questão se o cabo elétrico pode ser cortado e pode na zona fria, ou seja, o cabo é identificado com a chamada zona fria e a zona quente. Na zona fria, que é o que faz a ligação ao termostato e também ao meio de onde envia a energia, tem um autocolante, eu até ali posso cortar, a partir dali já não posso cortar. Se houver um azar, há peças especiais para fazer a união, ou seja, não é preciso estar a partir aquilo tudo. Já nos aconteceu, inclusive, numa obra no Algarve, em que houve alguém que se lembrou de furar, que ia lá meter uma coisa no chão, fixa mecanicamente, furou, retirou-se a cerâmica que estava e fez-se a intervenção pontual. Ok. O Ricardo coloca ainda outra questão, que é: sendo elétrico, pode ser aplicado sobre banheiras ou bases de duche? Sobre banheiras ou base de duche. É assim, o grande problema de uma banheira ou de uma base de duche é, se pensarmos numa banheira convencional, que é oca por baixo, não há qualquer problema. Agora, numa base daquelas de resina, eu não sei a condutibilidade térmica daquilo. E eu não sei qual é que é o comportamento do material em termos de dilatação térmica linear. Vamos imaginar que aquilo arqueia tudo. Não pode ser o homem do chão radiante a ser responsabilizado por uma coisa que não controla. Eu, quando é esse tipo de materiais, por uma questão de precaução, eu digo, ou perguntam ao produtor, que ele normalmente não sabe responder, ou então é melhor não. Ok. O João Ferreira pergunta qual a espessura da lâmina Ditraite. Temos duas versões, a que eu mostrei aqui tem 7,5 mm e a versão sem isolamento acústico e térmico tem 5 mm. Há aqui uma questão do Paulo, se pode aplicar a uma casa de madeira. Tanto o sistema hidráulico como o sistema elétrico são perfeitamente. Aliás, há um vídeo que nós temos do Ditraito, que eu não mostrei aqui, em que está a ser aplicado precisamente sobre uma base de madeira, que é muito frequente no mercado americano, e a tentação e a tendência de se aplicar isto não apenas na casa de banho, mas numa casa inteira, foi precisamente, inicialmente, no mercado americano, que eles não têm o hábito de fazer pequenilhas, então é placa do USB, Ditraite e o acabamento por cima em toda a casa. Pronto. Uma questão do João Costa, se há proteção diferencial. Epá, eu vou pedir desculpa, mas a minha área de eletricidade é mesmo muito limitada. Aquilo que eu sei é que, a mais do que uma determinada potência, é preciso instalar um relé. Ou seja, cada cabo, o cabo máximo, eu posso dizer que até que tenho aqui a tabela à minha frente, mal era, mas se a proteção diferencial, isso sinceramente não é a minha praia. Falem de impermeabilizações que eu brinco, agora a parte de eletricidade não estou muito à vontade. Há que reconhecer. O cabo máximo tem 244,37 metros e por uma área no pavimento a 136 watts dá para 22,7 metros quadrados. Ok, pronto, o Ricardo Tavares deu aqui um contributo. Ele que manda um mail que depois eu passo lá para os técnicos e depois eu respondo a isso. É preferível do que eu estar aqui a dizer as neiras. Ok, ainda por cima está a ser gravado e depois... E depois já abriu a minha imagem. Pronto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar ao Paulo. Pronto, entretanto, eu já partilhei aqui no bate-papo o e-mail dele, está também na apresentação que vai estar disponível para todos. Pronto, se não houver mais nenhuma questão... Estamos conversados. Estamos conversados. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado eu e que fiquemos todos bem, que é o mais importante. E até à próxima. Obrigado, Paulo. Um abraço. Continuação. Vamos então retomar e passar então à apresentação do José Andrade, da Amorim Cork, e vamos ver, no fundo, as soluções da Amorim em termos de isolamento térmico. Eu peço então ao José para
para ligar o microfone e iniciar a partilha. Bom, boa tarde a todos, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir, perfeitamente. Conseguem ver a apresentação ou não? Ainda não. Tens de fazer a partilha. Ok. E agora sim? Está a aparecer, já estamos a ver. Tá? Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é José Andrade, da empresa Amorim Cork Insulation, que é o nome de 2020. Portanto, este ano o Grupo Amorim faz 150 anos e, de facto, houve aqui uma necessidade de uniformizar toda a imagem do grupo corporativa e então deixamos de ser Amorim Isolamentos, mas sim Amorim Cork Insulation. Portanto, eu agradeço, antes de mais, agradeço a vossa presença, agradeço, obviamente, à Passive House e à Amorim também por esta oportunidade. E muito honestamente não vos vou roubar muito o vosso tempo, de facto também está quente e vocês devem estar cansados, mas o que é que me trouxe cá hoje? Portanto, eu ontem em conversa com o João Gavião falávamos em cortiça, falávamos Passive House, falávamos em workshop e eu senti alguma dificuldade naquilo que iria apresentar, porque Passive House nós sabemos o que é, a cortiça é um isolamento térmico que é um dos materiais essenciais e imprescindíveis no conceito e nos sistemas Passive House, portanto, e a sua função é isolar termicamente, portanto, maioritariamente, e no conceito Passive House, é utilizada como isolamento térmico pelo exterior, no sistema ETICS, obviamente no isolamento das coberturas e também no isolamento das lajes. Portanto, e como são sistemas que vocês conhecem, tanto para um workshop ver aplicar cortiça, de facto senti essa dificuldade, porque os sistemas em termos de conceito são todos similares, ok? Pode mudar a placa isolante e então me obrigou aqui um desafio, uma reflexão. E aquilo que eu fiz foi algumas consultas e algumas pesquisas na net e cheguei até uma pessoa, só um bocadinho, a ver se eu consigo mexer isto, que é precisamente o Lloyd Alter. Portanto, é, como sabem, aficionado às casas passivas, reside nos Estados Unidos, e achei interessante quando ele referencia um projeto que foi quase premiado, mas esteve nomeado a prémio, todo ele quase totalmente produzido com cortiça, projeto inglês, e quando ele chama a cortiça o nosso produto favorito, estamos a falar de uma pessoa que reside nos Estados Unidos, e que chama a cortiça como material perfeito para a construção. Eu mediante isto, aquilo que me força até pelos 150 anos do grupo, desculpem a minha frontalidade, mas eu vou-vos falar um bocadinho de cortiça e obviamente depois vamos entrar nas aplicações, e o falar do cortiça tem a ver com as casas passivas, ou seja, nós podemos construir passivamente, mas também podemos ir mais além, que é na seleção dos materiais. Estamos a falar da nossa casa, estamos a falar do nosso conforto, estamos a falar na poupança em termos de eficiência, aquecimento ou arrefecimento e podemos efetivamente ir mais além. Eu posso escolher os melhores materiais, os materiais que mais características e performance e conforto me podem proporcionar. A cortiça, efetivamente, é um grande exemplo do produto a utilizar na construção. Falar do cortiça, obviamente que temos que ir à origem. A origem, aquilo que temos é o sobreiro e temos uma casca essa que é retirada de 9 em 9 anos e esta é efetivamente a nossa matéria-prima. Estamos a falar de uma árvore onde Portugal é líder mundial em termos de montado sobre, a maior parte de vocês sabem-no, mas estamos a falar de uma árvore de crescimento lento, são cerca de 200 anos em termos de vida desta mesma árvore, os ciclos de tiradia de cortiça é de 9 em 9 anos, regenera-se automaticamente e estamos a falar entre 15 a 18 tiradias, que é este o ciclo de vida dessa mesma árvore, ok? Depois há aqui outras questões, portanto não há desperdício neste desperdício que é altamente rentável, que é a cortiça, tudo é aproveitado, produtos e subprodutos de cortiça, tudo é aproveitado e obviamente que há aqui uma renovação também de reutilização desses materiais. No campo de biodiversidade, Portugal tem 1/3 do montado sobre existente no mundo, portanto, e de facto estamos a falar de uma floresta e na qual, neste caso, a floresta ou montado sobre
mais, obviamente, Alentejo, estamos a falar de um dos principais 35 hotspots em termos de biodiversidade, fauna e flora. Portanto, é disto que essencialmente estamos a falar. Portanto, nós ao protegermos a árvore, estamos a preservar toda uma floresta que é única, que é nossa, que é de facto o montado sobre. Em termos de captação de CO2, portanto, ou seja, nós não produzimos, portanto, há aqui a captação de CO2, ok? Portanto, estamos a falar de toda uma área, eu não sei se conseguem ver aí no rato, mas portanto os sobreiros, para quem não sabe, toda esta bacia mediterrânica, sendo Portugal líder mundial, Portugal tem sensivelmente 1/3 dos hectares de floresta existente no mundo, estamos a falar de cerca de 700 mil hectares de floresta existente no mundo, portanto, e Portugal é líder na transformação de produtos cortiça. Em termos de, como vos disse há bocadinho, a retenção de CO2 é brutal, são cerca de 14 milhões de toneladas de CO2, todo este manto de sobreiros consegue captar anualmente. E então, entrando aqui sim na parte de maior interesse para vocês, o produto que eu vos vou falar hoje é o aglomerado de cortiça expandido, que a maior parte de vocês o conhecem como aglomerado negro de cortiça. Vimos a matéria-prima que é a cortiça, vamos entrar agora na parte da produção do material, e o processo é muito simples, portanto temos a cortiça matéria-prima, podemos ter estas cortiças em prancha, nós por acaso a cortiça que utilizamos são aquelas chamadas falcas, que é a cortiça que sai dos ramos, das podas das árvores, portanto é uma cortiça mais pobre, mas de facto tem este proveito para esta indústria dos aglomerados de cortiça expandida. A produção das placas de cortiça é zero aditivos, portanto não há colas químicos, absolutamente nada, é cortiça e vapor da água, ok? Vapor da água sobreaquecida a 370 graus, e aquilo que depois temos ao fim de 20 minutos de cozedura é um bloco compacto que sai com uma temperatura elevada e depois é processado. Então o processo, aqui outra questão, que é a questão do consumo energético, ou seja, nós mais de 90% da energia que necessitamos para produzir o vapor da água é biomassa, é próprio desperdício que a indústria produz. Portanto, nós ao apararmos os blocos ou a cortarmos as placas, estamos a produzir pó. Todo esse pó é canalizado para a caldeira para produzir o vapor da água. Obviamente também na trituração dos grandes de cortiça que vêm das florestas, trazem sempre entre cascos, sempre bocadinhos de madeira, toda essa madeira é separada maioritariamente, não conseguimos na totalidade, mas maioritariamente da cortiça, e todos esses bocadinhos de madeira e todo o desperdício que esta indústria produz é canalizado para energia, portanto, ou seja, mais de 90% da energia necessária para a produção de vapor é biomassa. E o processo é muito simples, portanto, temos a matéria-prima que é a cortiça, são todos esses bocados de cortiça, normalmente são os bocados que saem dos ramos, das podas, a lenha de sobreiro que nos chega à casa, houve necessidade de fazer um descasque desses mesmos ramos, e são todos esses bocadinhos de cortiça que nós compramos, trituramos, ok, selecionamos, tentamos separar a madeira ao máximo, introduzimos num autoclave, isto não é mais que uma panela industrial, onde depois fazemos a selagem desse mesmo autoclave, e então é injetado vapor da água a 370 graus, ok? Vapor esse já vimos que a energia, mais 93%, ou neste caso 93% de energia é própria biomassa, e a cortiça então quando sujeita a esse vapor subaquecido 370 graus, ela naturalmente reage. Portanto, esta cor tem a ver com uma reação do material quando sujeita a esse sobreaquecimento, e como ela está fechada dentro desse autoclave, ela não só escurece, como os grandes a expandem, daí chamar-se cortiça expandida, só como ela expande no mesmo volume, nós não lhe tiramos a tampa, ela então, sob pressão, aglomera-se entre si com a própria resina natural do produto. Portanto, a aglutinação dos grandes, não há colas, químicos, é a própria resina natural do produto. Portanto, temos aqui um produto que efetivamente é 100% natural. Processo esse que depois, portanto, o bloco sai com uma temperatura elevada, como vos disse há bocadinho, entra num processo de estabilização e depois é cortado à espessura pretendida e depois é embalado e vai para o mercado. Portanto, o processo é este: matéria-prima, vapor da água, e depois o processo de estabilização, que é deixar o bloco arrefecer naturalmente.
Enquanto produto, portanto, este é o produto que vocês conhecem, portanto, é o aglomerado de cortiça expandida, que neste caso aqui estamos a falar essencialmente como isolamento térmico, mas a utilização da cortiça na construção, sabemos que a cortiça funciona excelentemente como isolante térmico, obviamente pela densidade, a compressibilidade, a resiliência, a porosidade também funciona bem acusticamente, e também na parte vibrática, portanto a resiliência dela permite-lhe também, às vezes nas bases, assentamentos de equipamentos, máquinas essencialmente, para evitar ou reduzir a propagação das vibrações, portanto é uma área muito importante para nós em determinados mercados, nomeadamente o Médio Oriente é um grande mercado nosso e essencialmente para esse tipo de aplicações, porque eles têm grandes equipamentos de refrigeração nas torres dos edifícios, mas depois tem aquele inconveniente que é o incómodo, que é as vibrações que esses mesmos equipamentos transmitem, portanto, e aqui a ideia é quebrar essa transmissão estrutural através do equipamento. Também sabemos que é um produto com uma durabilidade praticamente ilimitada, isto é real, portanto é frequente armazéns frigoríficos onde este material foi utilizado, isto foi em Matosinhos. Estamos a falar de ambientes com cargas muito negativas, 20, 30 graus negativos, ambientes altamente úmidos, e aquilo que se constata é no ciclo de vida ou no fim de vida do ciclo do edifício, é que o edifício de facto está velho e tem que vir abaixo, mas a cortiça está lá impecável, portanto, ou seja, ela não perdeu, não se deteriorou, não desapareceu, manteve as suas propriedades físicas e mecânicas também, portanto, e alguns desses exemplos, depois vamos ao miolo, tiramos proveitos e levamos a laboratórios externos, a Amorim, e de facto aquilo que se constata é que o valor de condutividade térmica da cortiça é igual àquilo que nós hoje produzimos. Portanto, estamos a falar em materiais que estiveram a isolar durante décadas, neste caso concreto cerca de 50 anos, e o que é certo é que ao fim de 50 anos o material mantém as suas propriedades mecânicas e físicas também. Depois, com tudo isto, temos sempre a possibilidade de reciclar e reutilizar. Este reciclar, honestamente, e vos digo, é numa forma de negócio, não é pela questão de imagem, obviamente também pela imagem, mas também nós conseguimos com este material reutilizá-lo, não fazendo placas, mas sim granulado para aplicações na construção também. Depois vamos ver isto mais à frente. Isto são algumas obras de referência, só para ficarem com essa informação. Nós existimos a produzir este material há 50 anos, exportamos desde sempre, acho eu, mais de 90% para o mercado externo. Portanto, Portugal consome cerca de 10% daquilo que nós produzimos. Portanto, isto são algumas obras de referência onde de facto é muito exigido ao material pelo clima, pelas grandes amplitudes térmicas, como há bocadinho se falava também. Portanto, isto no caso foi ETICS, ok? Isto é na Áustria, é um hotel na Áustria, portanto já há alguns anos. Também quando utilizado no exterior, aqui é mais uma questão de revestimento, obviamente que a cortiça tem as propriedades isolantes, também isola, mas o que é certo é que estamos a falar de um exemplo já com uma dúzia de anos, onde a cortiça está. Isto é um projeto no Douro, que é a Decisa, que é a Quinta de Postal, estamos a falar em grandes amplitudes térmicas, estamos a falar no Douro, a cortiça está ao tempo completamente desprotegida, obviamente que vai alterando a sua cor, o seu aspecto facial, mas as suas propriedades mecânicas mantêm-se, portanto, mesmo em situações extremas, como é o caso, onde ela não está protegida, portanto a cortiça efetivamente tem esta grande resistência em termos de longevidade. Isto é um caso, isto é nos Estados Unidos, esta casa ainda hoje existe, eu não tive tempo de colocar a imagem atual, mas é uma casa que está isolada com cortiça, nós não temos grande tempo, mas há 100 anos atrás este material era fortíssimo em termos de utilização e fabricação nos Estados Unidos, ok? Foram eles em 1897 ou coisa do género, que descobriram acidentalmente este material e foram eles que o desenvolveram para este fim térmico, ok? Dos Estados Unidos. E obviamente era um bocadinho aqui que queria chegar daí este histórico de imagem. Eficiência térmica sem durabilidade, efetivamente, na nossa opinião, não é sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade é todo o ciclo de vida do edifício. Portanto, isso é que é sustentável, é aquilo que se faz hoje e aquilo que vai e acompanha o edifício no seu ciclo de vida sem perda de características técnicas, mecânicas e físicas, obviamente, ok? Portanto, em termos de aplicação, isto agora sim de maior interesse, obviamente que continuamos com o sistema de eleição, que é o sistema ETICS, mas há outros sistemas
mais convencionais, das paredes duplas ou então alvenarias, gesso cartonado, portanto são aplicações correntes para a cortiça, como vos disse há bocadinho, obviamente que ao utilizar a cortiça estamos a usufruir do isolante térmico e acústico, sendo cortiça. Na parte de isolamento térmico pelo exterior do sistema ETICS, esta é a principal aplicação da cortiça no mundo. Portanto, para nós a Passivhaus já não é de agora, portanto já tem décadas efetivamente, portanto nós já temos a primeira Passivhaus na Áustria, que já tem esse registro que aí vos aparece, mais recentemente em Espanha. Falta-me aqui acrescentar aqui Portugal, que eu tenho conhecimento concluído, ainda não temos nenhuma, mas haveremos de ter com o produto cortiça, ok? Estou-me a referir obviamente aqui ao produto cortiça, mas como vos disse há um bocadinho, esta é a principal aplicação da cortiça no mundo. Porquê? Pela componente ambiental, obviamente que sim, portanto é a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso conforto, é a seleção de um produto que é natural, é um produto que termicamente corresponde à minha exigência e vai-me simultaneamente dar-me um isolamento acústico também. É um produto que tem uma densidade standard de 110 kg, okay? A resistência ao choque, a resistência ao impacto é muito superior ao convencional e também é um produto que nos dá a garantia de não perda de características. Portanto, é um produto que de facto é aplicado hoje, há um investimento na utilização da cortiça, mas eu sei que daqui por 20 ou 30 ou 40 anos a sua performance mantém-se enquanto isolante, ok? E também sei que no fim de ciclo de vida da habitação, do edifício, ou seja o que for, há sempre a possibilidade de reciclar e reutilizar este material. Portanto, não é um desperdício da obra, é um produto com aproveitamento. Depois aqui são outras aplicações, coberturas planas, pode ser a cobertura plana tradicional, aqui a invertida não funciona, ok? Terá que ser mesmo a tradicional, temos a cortiça e depois temos a impermeabilização ou coberturas ajardinadas, obviamente que aqui na cobertura ajardinada a cortiça está com mero isolamento térmico, ok? E depois nasce todo o sistema da cobertura invertida, e depois temos as coberturas inclinadas também, portanto são a maior parte das aplicações em cobertura. A nível de laje, há bocadinho falava, mas eu relativamente àquilo que foi dito, não há dúvidas que os pavimentos cortiça é cortiça, cria ali alguma resistência térmica, mas como o João mencionou, e bem, estamos a falar de 3, 4 milímetros, é uma resistência térmica, não há dúvidas, pode retardar um bocadinho na passagem desse aquecimento, mas também retarda no arrefecimento. Portanto, há aqui um equilíbrio, se calhar, entre o ganhar e o perder, se calhar ganha-se mais que aquilo que se perde. De facto, a cortiça também naturalmente é confortável, o choque térmico depois de desligar o equipamento também se calhar será muito mais lento do que qualquer outro pavimento que não cortiça. Mas, portanto, estamos de acordo, portanto, pode aumentar aqui um bocadinho a resistência térmica, retarda um bocadinho, mas depois também temos a compensação no fecho que retarda também o arrefecimento. Mas essencialmente quando utilizado nesta aplicação aqui e nesta, há aqui sim uma preocupação térmica, mas essencialmente passa pela térmica e acústica também, no isolamento de sons, de percussão, na não passagem do ruído dos passos, portanto, ruídos a parte da percussão, a transmissão entre pavimentos, entre lajes. Os antivibráticos, há bocadinho vos falava, portanto, aquilo que se faz habitualmente é isolar o maciço onde é assente o equipamento, lateralmente e na parte de base também, e com isto acabamos por proporcionar a redução das vibrações para os elementos inferiores, ok? Aqui também, em função das cargas, já há bocadinho falei-vos na densidade de 110 kg, mas depois temos outros aglomerados expandidos com densidades superiores, podem ser necessários em função da carga, porque entre carga e a cortiça terá que haver aqui um equilíbrio, portanto a cortiça terá que servir quase de amortecedor, portanto, ou seja, terá que haver um equilíbrio entre a resiliência dela e a carga que ela está sujeita para não ser carga excessiva e o material entrar em ruptura, e daí a necessidade de uma densidade superior da cortiça para proporcionar esse equilíbrio, portanto, e essencialmente é por aí, mas portanto, aqui sim poderá haver a necessidade de termos que densificar mais o material em função das cargas. De um modo geral, o material standard, pela resistência à compressão que tem, é suficiente para os equipamentos mais standardizados, nomeadamente a questão de refrigeração. Outra aplicação possível é a utilização da cortiça pelo exterior. Não é uma solução tão eficiente como o ETICS. O ETICS temos a placa isolante que depois é completamente protegida. Aqui temos a cortiça à vista.
ok? Em períodos de inverno, até porque ela não é impermeável, pode haver sempre aqui a absorção de alguma umidade, temos aqui uma perda térmica, aquilo que normalmente acontece é o aumento da espessura para compensar alguma perda superficial. Também sabemos que deverá haver somente espessura, mas também sabemos que a cortiça, pela inércia ou atraso térmico, e nós temos isso testado, a cortiça retarda muito mais na transferência de energia de uma face à outra de qualquer outro material de isolamento que exista no mercado. Portanto, ou seja, ela tem o seu valor lambda, que até é igual ou pode ser ligeiramente inferior aos outros materiais, mas pelo atraso térmico a cortiça confere-nos uma melhor capacidade de resistência nessa transferência. Quando falo de transferência estamos a falar de perdas ou ganhos, portanto a cortiça também, se este valor for levado em consideração, ela acaba por nos dar aqui e proporcionar um maior conforto enquanto isolante. Bem, depois também poderá ficar à vista no interior ou no exterior também, aqui pela sua porosidade, aqui vamos buscar sempre não só o aspecto decorativo e térmico, como também alguma absorção, aqui onde se pretende reduzir alguma reverberação ou eco, portanto será uma aplicação possível da utilização da cortiça no interior, daqui depois poderá, quando se pretende alguma absorção, o ideal será ficar o mais natural possível para não selar nos seus poros, mas poderá ser pintado ou envernizado. Temos esta perda depois da absorção ou não. Bem, depois também, isto depois sai para tudo, para malas, carteiras, porta-chaves e uns bancos de cortiça também, são outras aplicações que se podem explorar na parte da cortiça. Coberturas verdes, isto é um projeto que temos com um parceiro nosso coreano, onde ele utiliza a cortiça para alguma absorção de umidade também na subbase desta fachada, não só lhe confere o isolamento térmico, como também alguma retenção de alguma umidade que acaba por ser útil para essa mesma cobertura verde. Aqui em Ponte Lima, isto é uma cobertura verde, mas como vos disse há bocadinho, a cortiça está bem abaixo de todo o sistema da cobertura verde, como cada vez mais se utilizam substratos de espessuras finas, nem sempre, que a terra isola, mas nem sempre é suficiente para os parâmetros do cálculo térmico, então aí há a necessidade de um reforço de isolamento e aí a cortiça está abaixo do sistema construtivo. E tudo se transforma do zero, portanto, ou seja, há bocadinho falávamos na cortiça enquanto na parte da reciclagem e reutilização da cortiça, e isso efetivamente é possível, e a sua reutilização também, e não deixa de ser um negócio para nós também, obviamente aqui com alguns contornos em termos de produção, temos que separar bem isto daquilo que produzimos diariamente, mas é perfeitamente possível a reciclagem e reutilização desta cortiça, portanto, e o processo é muito simples, portanto, isto é um exemplo de uma câmara frigorífica, nós neste momento ali em Chabregas, Lisboa, está a ser demolida uma câmara frigorífica onde vão lá sair cerca de 2, 3 mil metros cúbicos e o princípio é sempre o mesmo com 52 anos, sensivelmente, em Chabregas, portanto é um edifício que está lá, toda ela colada com alcatrão, depois com um reboco mais fraco que aquilo que fazemos hoje, que hoje são armados, aqui neste é um reboco direto, aqui não dá para ver, mas alguns deles têm inclusive pregos de madeira, portanto elementos não condutores, portanto o alcatrão serve para colagem, barreiras a vapor e tudo mais, mas o que é certo é que estamos a falar de edifícios com décadas, ambientes 20, 30 graus negativos, teores de umidade altíssimos, e o edifício de facto está velho, mas a cortiça mantém-se em pé, portanto, ou seja, as suas propriedades físicas e mecânicas mantêm-se. Aquilo que fazemos com todos estes pedaços é triturar todo este material e reutilizá-lo. Portanto, nós já não conseguimos fazer as placas de cortiça, ok? Porque isto sai tudo em pedaços, aquilo que fazemos é triturar tudo isto, para criar estes grandes cortiça, poderá haver alguma outra impureza de alguns bocadinhos de reboco, mas normalmente isto é utilizado para enchimento leve, ok? Para a produção de betonilhas. Essa é uma das aplicações possíveis da reutilização deste material, mesmo que tenha alguma impureza, portanto é relevante para o efeito, portanto pode ter aqui algum bocadinho de alcatrão, algum bocadinho de argamassa, mas estamos a falar de enchimentos leves. Outras aplicações, mas aqui de uma forma mais limpa destes granulados de cortiça para absorventes,
Isto é uma área de negócio recente na nossa área, mas isto só para ter uma ideia, isto são mangueiras que têm cortiça, esta cortiça com grânulo selecionado, e que permite a esta mangueira com este volume captar, reter 10 vezes mais do que o seu peso de poluentes, nomeadamente hidrocarbonetos. Portanto, estas mangueiras, isto é um exemplo de num rio, onde de facto houve uma descarga, houve um poluente, houve hidrocarbonetos, e aquilo que se faz é um cerco a essa mancha poluente, e a mangueira tem a capacidade de reter e absorver esses mesmos hidrocarbonetos, ok? O mesmo se passa com estes sacos, vocês começam-se a ver agora com alguma frequência nas gasolineiras, nas autoestradas, onde temos os óleos no chão, em vez de se varrer aquilo depois para os leitos dos esgotos de saneamento e depois poluir todos os nossos rios, é de espalhar o granulado de cortiça, ele de facto depois tem a capacidade de reter absorvente, depois é varrer e levá-los para ter-os identificados de acordo com este tipo de resíduo, ok? Mas pelo menos é uma forma de estancar esses mesmos poluentes. Outra aplicação desses mesmos granulados de cortiça são para argamassas já pré-industrializadas. Nós temos parceiros no mercado que utilizam grânulos de cortiça também selecionados, que incorporam com as argamassas. É uma forma também de aumentar ligeiramente a resistência térmica dessas mesmas argamassas, algumas inclusive à base de cal, para sistemas mais de reabilitação, essencialmente pensados na reabilitação, para construções antigas, para que haja uma compatibilidade entre aquilo que se está a reabilitar com o existente, ok? Porque às vezes de facto há aqui uma incompatibilidade dos materiais e as pessoas fazem-no sem sequer se aperceberem. E portanto o botão leve é aquilo que vocês conhecem, portanto, é despejar para a betoneira com cimento e areia, portanto, e ir adicionando água para criar uma betonilha uniforme e homogénea, essencialmente homogénea também, e a grande aplicação, portanto aquilo que eu vos falava dos grânulos de cortiça não tem que ser forçosamente o resíduo, portanto as placas de cortiça quando produzidas, quando nós aparamos o bloco de cortiça, isto na produção, estamos a produzir o granulado de cortiça, e outra fonte de proveito desse granulado é também do resíduo. Resíduo esse também que em termos de aplicação, e esta é recente, sim, é nos campos de futebol, essencialmente de relva natural. Portanto, isto está marcas, penso que holandesas e francesas também. Em Portugal não tenho a certeza que se existem essas marcas também, mas aquilo que eles fazem é de facto a comercialização do todo o sistema. Portanto, e aquilo é muito simples, eles pegam naquele granulado de cortiça, incorporam no substrato, e ao incorporá-lo no substrato, conseguem duas coisas que é a chave deles na venda do sistema. Uma delas que é a cortiça, ao reter alguma umidade, faz com que haja uma poupança nos sistemas de rega, portanto estamos sempre a falar de milhares de litros de água. A outra grande vantagem da utilização da cortiça em substrato é que pela resiliência, a compressibilidade que ela proporciona ao substrato, faz com que não haja um assapamento tão rígido e rápido desse mesmo substrato, portanto fica mais fofo, e isto permite que haja uma redução nas lesões dos jogadores, eles falam em 20% ou 30%, portanto, mas ou seja, é real e é um argumento que é válido na comercialização de quem comercializa estes sistemas. Portanto, e estamos a falar de sistemas certificados pela FIFA e pela UEFA. Portanto, isto em França, como vos disse, e na Holanda também, aqui é um grande negócio para nós na utilização da cortiça. Não é por uma questão de imagem que eles utilizam, mas sim porque tecnicamente a cortiça dá-lhes aqui performance que outros materiais não lhe conseguem dar. Portanto, isto de uma forma muito resumida, sem vos querer marçar muito, mas queria-vos falar de um produto que nós às vezes, não digo ignoramos, mas olhamos para ele de maneira diferente, mas é muito português. Portugal é líder mundial na transformação de cortiça, é um produto com reconhecimento elevado no mercado externo, é um produto que podemos e devemos utilizá-lo nas nossas construções, ele cumpre com os requisitos e exigências da utilização, dos nossos projetos também, e no meio de tudo isto é nosso, é português, a utilização deste material faz com que haja uma necessidade de preservar a árvore, sem a árvore não temos cortiça, sem a cortiça não temos indústria, e isto efetivamente estamos a falar de Portugal. Muito obrigado a todos e estou disponível se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, disponham. O meu contacto está aí também, portanto, e qualquer questão que tenham, dúvida ou alguma informação através do meu e-mail, estejam à vontade, estarei disponível.
Muito obrigado. Obrigado, José. Vamos então de imediato passar ao período de debate e discussão. Há aqui algumas questões que já foram colocadas pelo João Costa, se nas coberturas já há necessidade, nas coberturas planas, se há necessidade da colocação de uma barreira de vapor. Habitualmente sim, eu acho que não é tanto pelo isolamento, mas aquilo que normalmente acontece é entre a laje e a camada isolante é levar a barreira para vapor. Acho que isso faz parte dos sistemas. E depois leva, neste caso, a cortiça e depois leva à impermeabilização. Mas é conveniente que haja, até para evitar depois expressivas condensações entre a impermeabilização e a placa isolante. Esta é a nossa opinião e a nossa sugestão. Portanto, podemos e devemos utilizar essa barreira para vapor, às vezes não passa de eu vou-lhe chamar plástico, aqui o Paulo não vai gostar, mas pode ser outra coisa qualquer, às vezes, que era aquilo que se fazia no passado, era a própria colagem com o betuminoso, portanto, o próprio betão asfáltico fazia a colagem e servia de barreira para vapor. Mas sim, somos da opinião que deve levar a barreira para vapor. Ok, pronto. O João Costa pergunta ainda se é possível a proteção superficial da cortiça à vista. É possível, vamos lá ver uma coisa, quem normalmente utiliza a cortiça pelo exterior, maioritariamente utiliza pelo aspecto e o próprio envelhecimento que a cortiça proporciona, ou seja, ela altera a cor e quando altera a cor não tem que ser uniforme e depois vai criando esta dinâmica vida, como lhe queira chamar, em termos de fachada e o próprio envelhecimento dela com o passar dos anos em função da exposição solar, tudo isto é uma característica de quem utiliza a cortiça ou da utilização da cortiça pelo exterior, ok? Isto é um processo natural e dinâmico, nós não podemos esquecer de uma coisa, a cortiça é uma casca, é uma pele de uma árvore, é um pouco como a nossa pele, nós quando somos jovens a nossa pele tem um aspecto, quando vamos para uma idade mais avançada que é uma casca começam a aparecer umas rugas e tudo mais, portanto, e este é um bocado o comportamento desta cortiça no exterior completamente desprotegida, portanto, há um envelhecimento normal e natural, mas superficial da utilização da cortiça pelo exterior. E 90% das situações ou das pessoas que utilizam a cortiça é precisamente por este aspecto, é deixá-la envelhecer, nós vamos envelhecendo, a casa vai envelhecendo e o revestimento vai envelhecendo. E em função da exposição solar poderá haver nuances diferentes, a fachada a norte ou a fachada a sul. Isto é o normal da utilização desta cortiça. Se eventualmente quiser tentar estancar esta alteração de cor, este clarear de cor, temos conhecimento e temos acompanhado alguns projetos mais recentes onde é utilizado um produto esse que tem que obrigatoriamente ter um pigmento de cor, que é esse pigmento de cor que vai dar a resistência aos UVs para a não descoloração da cortiça, ou seja, é uma pintura que vamos dar pela cortiça e o aspecto que nós vemos estável não é mais do que uma proteção, velatura, pintura que se deu sobre a cortiça, ok? Agora há aqui uma questão muito importante que é qualquer produto, e nós aqui podemos ajudar e colaborar, isto não é comercializado por nós, mas podemos ajudar, colaborar e acompanhar qualquer situação que possa ser pensada em dar sobre a cortiça, porque também já vamos vendo algumas más experiências de qualquer produto rígido que crie película sobre a cortiça essa que tem propriedades mais ou tem uma estrutura mais flexível, mais resiliente e depois estamos a criar uma película rígida, superficial, sobre o material com alguma compressibilidade. Depois, pela influência chuva, sol, e essencialmente sol e diferenças de temperatura, o aspecto depois se calhar não é o mais agradável para a pessoa. Portanto, maioritariamente e preferencialmente é o natural, é deixar a cortiça viver naturalmente, ok? Absorve a água, liberta a água, envelhece. Se lhe quiserem dar algum produto, normalmente esse produto é dado para mais estabilizar a cor do que uma proteção mecânica, ok? Não sei se respondi à questão. Ok, obrigado. Há aqui uma última questão da Bárbara Machado. Portanto, se tivermos o edifício construído em betão armado e se tivermos a inclusão do granulado de cortiça, portanto, no próprio betão,
Sim. se é suficiente para isolar termicamente o edifício. Eu honestamente acho que não. Obviamente que a cortiça tem essa característica que é natural da cortiça, que é isolante, ok? O processo de expansão que nós a produzimos, este processo de expansão aumenta as propriedades térmicas. Agora, grânulos de cortiça com betão, vai aligerar o betão e vai dar ali alguma resistência térmica. Eu não chamaria eventualmente uma melhoria ou algum isolamento, não propriamente um sistema ou uma solução de isolamento. A solução de isolamento passará sempre, ou quase sempre, por espessuras, ok? Nós temos de ter espessura, temos de ter isolamento, temos de ter placas de isolamento, esta é a nossa convicção. Ok, obrigado. Não sei se há mais alguma questão para colocarem aqui ao José. Pronto, à semelhança das outras apresentações, ela estará depois disponível e os contactos do José Andrade estarão também disponíveis. Deixar só aqui uma nota, estão de facto a ser desenvolvidos alguns projetos e outros em estudo, já com a incorporação tanto de cortiça à vista, como também integrada em sistemas ETICS, em Passive House, portanto é uma questão de tempo até. Temos primeiros exemplos realizados com a utilização de material que é nosso, no fundo, enquanto... Certo, não, mas é mesmo isso, é mesmo. Pronto, se não houver mais questões, resta uma vez mais agradecer a apresentação do José, da Amorim Cork Insulation. A pessoa agora tem de se habituar a dizer isto em inglês. Epá, pronto. Mas é mesmo assim, eu agradeço-vos também a vossa participação. Vamos então encerrar o workshop 4. Relembrar então que desculpa, aqui. Relembrar então que vamos ter os próximos workshops, o workshop 5 e 6 na segunda-feira e o workshop 7 e 8 na terça. Portanto, se ainda não estão inscritos, aproveitem então a inscrição. Sendo que as inscrições, temos estado a deixar as inscrições abertas até ao início do próprio workshop. Mas o ideal é fazer isto com alguma antecedência. Vamos ter as apresentações no final do último workshop, todas disponíveis no nosso site e serão partilhadas com todos vós. Queremos então voltar a agradecer aos nossos media partners, aos nossos parceiros institucionais, também aos nossos parceiros estratégicos. Um agradecimento especial ao Paulo Ferreira e ao José Andrade pelas excelentes apresentações e pela partilha de informação que é sempre valiosa, porque estamos a falar de facto com dois técnicos com muitos anos de experiência prática no terreno, e agradecer também a todos os presentes neste workshop 4. Em nome da Homeguia e da Associação, despedimos, deixando aqui mais uma vez, lançando aqui mais uma vez o repto para pertençam à rede Passive House, juntem-se à rede Passive House e seremos mais fortes nesta mensagem que queremos trazer e para ajudar-nos a construir o futuro que queremos para o nosso parque edificado em Portugal. Muito obrigado a todos.